Olá, meus amigos da Congregação Espírita Cristã. É com muita alegria que estamos aqui iniciando mais uma transmissão nessa noite. É uma noite especial, né, pro dia de hoje, mas que falaremos disso mais à frente um pouquinho. Então deixo o meu abraço aqui fraterno, caloroso do Centro Espírita Luz e Verdade, a casa a qual trabalhamos. E para iniciar as nossas reflexões, vamos ler uma página do livro Que a Vida lhe Traga Flores. Eu deixo aqui a sugestão da leitura de Lúcia Cominato pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. E a mensagem é: aqueles que partiram. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Quando o dia de finados se aproxima, passas a lembrar de um modo mais intenso daqueles que partiram para a pátria espiritual, como uma consequência natural da vida. Todos nós, de uma forma ou de outra, faremos um dia essa grande viagem de retorno à verdadeira pátria, pois a estada neste mundo material é apenas passageira, para mais um aprendizado que a vida nos oferece. É necessário, porém, que te prepares desde já, colocando nas malas do coração e da mente tão somente as boas ações praticadas e os conhecimentos adquiridos. Já as posses materiais, os títulos que te envaideçam, as posições de destaque que conquistares, estas serão bagagens pesadas demais para poderes levar contigo. Esforça-te, estuda e dedica a tua vida a renovar-te interiormente, despojando-te das tuas mazelas e procurando caminhar de acordo com os ensinamentos que Jesus nos legou. Ama acima de tudo, perdoa a quem te fez algum mal, transforma o teu caminhar de hoje numa rota luminosa que te mostre os rumos do bem a seguir, e todas as coisas que fizeres de bem serão contadas em teu favor. Enquanto tiveres tempo, prepara-te para a grande viagem, construindo a tua vida de hoje na base do amor e da caridade. Só assim conseguirás ir ao encontro daqueles irmãos que precederam e te aguardam felizes, para juntos continuarem a conviver ainda por muito tempo, embora em outra dimensão, até quando Deus permita que a este mundo, retornes em uma nova encarnação, para purificar tua alma e conseguires aproximar-te da pureza imaculada do Divino Mestre Jesus. Vamos então, nesse momento, depois dessa bela página, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nos desligando da correria lá fora, do barulho, dos problemas que talvez estamos trazendo até esse momento, sentindo a nossa respiração, inspirando, respirando, puxando o ar, soltando o ar. E nesse instante, procurando estabelecer uma conexão com o Pai, agradecendo pela oportunidade da vida, agradecendo por tudo aquilo que nos é concedido pelo acréscimo da Tua misericórdia, Senhor. E te pedimos que nesse dia especial, abençoe a todos os desencarnados, aqueles que sofrem ainda, preso à vida material, enfim, a todos eles. Mas também pedimos que abençoe aqueles que ficam e que hoje a saudade pode estar maior e que o conforto de que a vida continua possa preencher o coração de todas essas pessoas. Abençoe essa nossa reunião de hoje, a fim de que possamos levar mensagens de esperança, de otimismo para os dois planos da vida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e fica conosco hoje, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, então hoje estamos aqui, né, para falar de morte? Não. Nós estamos aqui para falar de vida, porque na doutrina espírita, sobretudo, quando chega essa data, nós celebramos a vida. E aí você está aí me ouvindo, principalmente se você for de outra religião, e talvez você diz assim, mas esse menino não está muito bem.
Como que hoje, num dia de finados, vai se celebrar a vida? Mas é isso. Porque o Espiritismo matou a morte. Kardec, com os espíritos, nos mostrou que a reencarnação é uma realidade e que a vida continua. Então, nós vamos fazer aqui, nesses pequenos minutos, reflexões acerca disso. E aí, às vezes, a gente começa a se perguntar o seguinte: realmente estamos vivos, né? E numa mensagem que uma vez eu li, que não é espírita, inclusive, que se intitulava Permaneça Vivo Enquanto Viver. E eles diziam assim: a vida, para algumas pessoas, começa aos 40, ou a vida termina quando você se aposenta. Na verdade, a vida mesmo pode começar quando a gente quiser. Tem muita gente que está vivo, mas que já não está mais aqui. Porque perdeu o sentido da vida. Então, é importante, sobretudo, estar vivo, né? Porque do que adianta a gente viver, mas não estar vivo? Então, por isso eu inicio esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão da noite de hoje sobre eles vivem ou estamos vivos, como a gente queira colocar no tema, na temática de hoje, do que adianta viver sem estar vivo? É uma pergunta para a gente pensar. A gente vai ficar e deixa a vida me levar, né? E para onde a vida vai te levar? Seja o Senhor das suas ações, mas, sobretudo, permaneça vivo enquanto você estiver vivo. Sabe por quê? Porque você veio a esse mundo repleto de valores. Você é filho de Deus, é luz do mundo, sal da terra, como disse o Mestre Jesus. Então, nós precisamos ter um propósito, um objetivo na nossa vida, né? Um sonho. Esses são ingredientes para que a gente possa permanecer vivo. Ó. Dei 3 deles aqui, né? Um propósito, um objetivo, um sonho. Aí tem muita gente que talvez esteja assim: ah, mas eu já estou com 70, eu já estou com 80. Olha, para quem é espírita não pode dar essa desculpa. Porque enquanto a gente estiver encarnado, nós temos oportunidade de fazer alguma coisa. Então, olha só que a gente está vindo falar hoje aqui sobre celebração da vida e a gente começa a pensar sobre o que estamos fazendo da nossa vida. Olha que interessante como a doutrina espírita amplia o horizonte. E a gente hoje está para falar de finados e a gente começa falando sobre isso. Qual o seu propósito? Que propósito você tem na sua vida? Qual o seu objetivo? Você tem sonho? Você tem que ter um sonho. E não importa em que fase da vida. É óbvio que com as limitações, às vezes físicas, que nós temos devido com o avanço da idade, algumas coisas nós não poderemos fazer, mas sempre dá para fazer alguma coisa. Então eu começo essa reflexão com essa pergunta: será que nós estamos vivos? E aí a gente vê o que é estar vivo. É ter propósito, é ter objetivo. Por que você acorda todo dia? Por que você acordou hoje? Porque o celular despertou? Porque o despertador, enfim, porque o sol bateu na sua janela e a claridade fez com que você despertasse? Meus amigos e amigas, tem que ser muito mais do que isso. Porque nós ganhamos essa vida, essa reencarnação, enquanto a gente está querendo estar no nosso lugar. Ou melhor, quantos espíritos que estão lá desencarnados, que estão querendo voltar para cá. Então, a gente precisa pensar nisso. E tenha certeza, você é uma pessoa de valor. Existe uma razão para a sua vida. Deus te concedeu essa oportunidade porque Ele tinha certeza que vale a pena. E vale muito a pena a gente viver. Então que a gente possa alimentar esses propósitos todos os dias, pois isso é o que vai manter a gente vivo, tá bom? Mas então surge a questão, né? Comecei falando sobre se nós estamos vivos e tal, nossos propósitos, nossos objetivos. E eu quero fazer um compromisso aqui com vocês, né? Um pedido, melhor dizendo. Falamos aqui dessas coisas iniciais. Se você olhar para a sua vida e perceber que você não tem nada disso, depois que terminar esse bate-papo aqui, para, pensa e reflete. E busca uma dessas coisas para a sua vida. Ou melhor, se puder, as 3. Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo de vida? Você está vivendo por viver? Mas, sobretudo, qual o teu sonho? Você tem que ter um sonho. Tem alguma coisa que você ainda não fez que você quer fazer?
Não deixa para outra não. Faz agora. Tenta fazer. Não importa se as pessoas vão falar para você que você está velho, que isso, que aquilo. Não dê ouvidos a essas pessoas. Siga aqui, ó, o seu coração. Mas tenha um sonho. Alimente esse propósito todos os dias na sua vida, porque aí sim você estará vivo, de verdade. Mas então, depois de falar um pouco disso, surge a questão: o que é a morte, então? Né? O que é a morte? A morte pode ser comparada como um portal ou como uma grande viagem, como certa feita foi um navio, né? Ele partiu de um ponto para o outro e num dado momento, devido às condições climáticas, esse navio se perdeu e eles foram parar numa determinada ilha e ninguém mais achou, né? E passou muito tempo. Então as pessoas deram aquele, e na época não tinha toda a tecnologia de recursos que nós temos hoje para identificação, enfim, e deram como aquele navio tivesse naufragado e todas as pessoas tivessem morrido. Nunca se teve mais notícias delas. Então alguns choraram, né? Lógico, a perda de seus entes queridos, né? Nesse texto ele até brinca, alguns ficaram felizes, né? Aquelas pessoas que não gostavam uma das outras, enfim. Mas a morte, né? O fenômeno da morte, vamos dizer assim, aconteceu naquele momento para as pessoas. Eles achavam que tinha acontecido isso. Só que eles ficaram presos numa ilha. Na verdade, ninguém morreu. E depois de muito tempo, eles foram descobertos e aí as pessoas, né, se reencontraram, enfim, foi aquela alegria e tudo mais, né? Então a morte, meus amigos, pode ser comparada a essa história, a uma viagem, que aquele que partiu e que hoje nós estamos sentindo a saudade dele, que é natural, tá? É muito importante deixar isso bem, abrir esse parênteses assim bem grande, deixar isso claro. Não é porque você é espírita, que você sabe da imortalidade da alma, da reencarnação, que você não pode sentir saudade. Que você não lembre que algumas lágrimas vão cair dos seus olhos. É natural a gente ter um amor por aquela pessoa que a gente nutriu tantos sentimentos, que teve uma convivência durante tantos anos aqui na Terra. Seríamos muito frios se a gente não sentisse. Mas aí a grande questão é, e o que o Espiritismo vem trazer para nós, é o conforto, é o consolo de que essa vida continua, que essa viagem, ou seja, esses entes partiram nesse navio antes de nós. Mas um dia nós iremos, como disse a mensagem aqui, um dia nós iremos fazer essa viagem também. Então a morte pode ser comparada a um portal, a uma viagem, uma mudança de casa, uma passagem, como disse a mensagem muito bem aqui. A vida é passageira. Quando a gente perde alguém muito próximo de nós, e principalmente às vezes de uma forma muito abrupta, não faz a gente pensar? Não faz a gente refletir um pouco? Da gente dizer assim, nossa, eu fico criando caso por causa de um copo, eu fico criando caso por causa de um, sei lá, de uma coisa tão simples, e aí fulano aqui do lado agora, ó, foi embora, desencarnou, né? Então, assim, a vida é essa passagem, né? A gente sabe que a verdadeira vida, né, como eu sempre falo, é a vida espiritual. Então a gente está aqui de passagem. Mas vamos fazer com que essa passagem seja especial. Por isso eu iniciei falando qual é o objetivo, propósito e sonho que você tem na sua vida. Porque senão você vai vivendo por viver. E tem muita gente, ó, pasmem vocês. Tem muita gente que hoje, no dia 2 de novembro, em pleno 2020, na pandemia ou sem pandemia, né, que está vivendo por viver. E a pandemia às vezes está dando essa chacoalhada, até mesmo, né, para ver o que a pessoa quer na vida dela, né? Então a morte, poderíamos dizer que ela é isso, né? É um fenômeno físico, natural, que todos nós temos um prazo de validade. Eu tenho, você que está aí me ouvindo tem, a pessoa que está do seu lado também tem. E o mais legal disso tudo é que a gente não sabe quando é, né? Porque se a gente soubesse, já pensou? Ia ser um problema, a gente não sabe. Pode ser hoje, pode ser daqui a muitos anos, pode ser amanhã, enfim, né? Por isso a página convocou a gente a fazer o bem. E por isso, como diz uma canção popular, né, que a gente possa viver como se não houvesse amanhã, no sentido de buscar fazer o melhor. O que eu posso contribuir? Eu vou ficar de picuinha? Eu vou fazer questão por tantas bobeiras, por tantas coisas?
Eu vou deixar de perdoar? Ele falou, ama, perdoa. Tá aí o Emmanuel falando sobre isso, os espíritos falam pra gente o tempo todo. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe a hora que a validade acabou e, pô, é hora de ir embora, né? Então a vida, ela continua, né? E por isso, os laços de amor, eles permanecem, né? Eles permanecem. Inclusive lá no Evangelho ele fala, né, dos laços, esses laços, eles continuam mesmo após a encarnação? Sim. Porque do mesmo modo que a gente às vezes nutre inimizades ou a gente não se afeiçoa com certas pessoas, os laços de amor, você imagina, o amor é o sentimento mais sublime. Jesus resumiu todos os mandamentos que Moisés trouxe antes dele em um mandamento, né? Que tem duas vertentes, mas em um mandamento só. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o amor. Não tem outra receita. Você pode ler 10 mil livros, o coaching, isso e aquilo e tal, mas no fundo é o amor. É o amor que nos aproxima. É o amor que quebra as barreiras, né? Porque aí a pessoa tá lá nervosa, aí você vem com um gesto de amor, você quebra a pessoa. A pessoa quer discutir, não, aí você vem na pacificação, na tranquilidade. Porque se você entra na mesma atmosfera, danou-se, né? Não dá certo. Mas quando a gente consegue colocar o amor na frente dessas coisas, tudo se modifica. Por isso, numa música espírita chamada Vida Além da Vida, ele diz que a vida é bem mais além da noite, resplandece a luz. Os laços de amor continuam, além da vida há sempre mais vida. Então os laços de amor, eles vão continuar, né? No livro Céu e Inferno tem casos, né? A segunda parte do livro Céu e Inferno, ela trata exatamente dessa questão, né? De exemplos. Então existe um caso lá de mãe com filho, e a gente percebe que esses laços de amor, eles continuam. Uma outra obra que é muito mais conhecida, né? Vamos dizer assim, o Céu e Inferno é pouco estudado, e deixa o convite para que a gente estude essa obra também. Mas vamos então para uma obra que se tornou um filme, que muita gente viu, Nosso Lar. Nosso Lar, o amor que André Luiz tem pela mãe dele. Tanto é que depois que ele, né, que ele é socorrido, enfim, que ele está lá mesmo na colônia, o que ele mais queria? Ele mais queria ver a mãe dele. Então esses laços de amor, eles permanecem, eles continuam. Isso é muito importante. Então, a gente não perde isso. A vida, ela continua. E eu, quando eu estava pensando sobre esse estudo aqui, me fez refletir o próprio Kardec, que nós, né, agora em outubro falamos tanto dele, lembrando o seu nascimento, porque o que fez Kardec adentrar ao estudo do espírita foi ele perceber que por trás daquelas manifestações existia uma inteligência, que aquilo não era uma brincadeira. E o que ele fez? Qual foi o método que ele utilizou? Ele fez a mesma pergunta para vários médiuns diferentes. E ele percebeu que existia uma inteligência oculta e essa inteligência era a mesma que respondia a mesma pergunta. Ou seja, eram vários espíritos, mas existia uma universalidade, que a gente costuma dizer, dos espíritos no conteúdo. Mas principalmente Kardec naquele momento ali começa a perceber isso que a gente está falando aqui hoje, que a vida segue depois da morte, desse fenômeno da morte. A vida continua, né? E a gente pode aprender também sobre essa questão da vida com a natureza, né? Porque na natureza, como dizia Lavoisier, né, tudo se transforma, né? Tudo se transforma, tudo se modifica, né? Então é exatamente isso, né? Tudo se renova. Já parou para reparar a natureza? Como há uma renovação, os ciclos, as estações do ano, outono, inverno, primavera, verão. Tudo bem que a gente aqui no Rio praticamente não tem tantas estações, parece que a gente tem mais ou menos duas estações aí, né? Que é o inverno e o verão, mas a gente consegue perceber isso, né? E lembrando sempre que essas mudanças também se dão pela própria ação do homem no dia a dia.
Então, meus amigos, a natureza mostra. E outra coisa, a natureza trabalha incessantemente para servir a todos nós. Né? A natureza, e por mais que a gente maltrate a natureza, ela insiste. E olha aí, olha a grande lição da natureza em relação a que a vida continua. Já percebeu uma coisa? Vão lá e corta a árvore ou destrói a árvore de certa forma, né? E ali daqui a pouco renasce novamente. É como se a natureza estava dizendo assim, ó, eu me recuso a morrer. Eu continuo. Então a natureza mostra pra gente, tudo é renovação. Tudo é renovação. Quantos dias a gente vai observar isso? Ontem mesmo, no domingo, dia 1º, né? A gente está passando um período de chuva aqui no Rio de Janeiro. O dia amanheceu meio chuvoso, estava chovendo de manhã, né? Para quem estava por aqui. E aí o que aconteceu? Ao longo do dia, o dia foi se modificando e no fim da tarde tava sol. Chegou a ter um leve pôr do sol e à noite já ficou um pouco diferente, né? Então assim, às vezes no mesmo dia a natureza mostra isso, renovação, temporal, chuva e daqui a pouco você vê o sol. Ou então você vai dormir naquele dia com muita chuva e você pensa, nossa, amanhã vai estar assim. Aí você é surpreendido com o sol no outro dia. Renovação. A natureza nos mostra grandes ensinamentos. Ensinamentos dessa renovação todos os dias. Que a gente possa ter esse olhar da natureza de que mostra que a vida, ela continua, né? E vamos lembrar sempre que a vida, ela continua em outra dimensão. Por isso, né, a gente lembra que o pai trabalha até hoje, ele diz, há muitas moradas, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Essas moradas não são só os outros mundos, mas também o mundo espiritual. Então, né, a vida, e aí eu lembro de uma outra música aqui também, que chama assim Outra Dimensão, né? Que a vida, ele diz, né, há muitas moradas e a vida continua sempre em outra dimensão. A morte é uma viagem para uma outra morada. Então, é óbvio que a gente sente a dor da ausência, né, da perda, mas tenhamos a certeza de que essa vida continua. E quem diz isso não é o Alan. Vamos lembrar, né? Talvez assim a gente poderia falar de, existem muitos médios, né? Tá aí aqui um livro aqui que a gente leu no início pela psicografia da Lúcia Cominato, que é de um espírito. Mas quando a gente fala de vida continua, de principalmente de conforto ao nosso coração, vem na cabeça nossa um nome: Francisco Cândido Xavier. Não dá para falar de mediunidade, não dá para falar de conforto e de consolo espiritual sem lembrar do Chico Xavier. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo enquanto estava encarnado, mas já tive a Uberaba 2 vezes depois que ele já tinha desencarnado, obviamente. Mas principalmente na primeira vez. Para quem já foi lá sabe e vai lembrar do que eu estou falando. É uma vibração fantástica quando você entra naquele centro tão simplesinho, a chamada Casa da Prece. É algo inexplicável. Com certeza, a atmosfera espiritual do Chico continua naquele local. E a gente se sente tão bem ali dentro. É um lugar tão simples. Tão simples. Nada comparado com os nossos centros grandes, enfim. Muito simples. Mas que nos dá uma vontade enorme de ficar ali. E quando você vai lá depois no lugar que é o museu, que é onde Chico morava, aí a simplicidade ainda é maior. O quartinho onde ele passou os últimos dias da vida dele é uma coisa tão simples, mas tão simples, que faz a gente repensar em muitas coisas da nossa vida. Nas questões que a gente faz. Não, porque tem que ser assim, daquele jeito, daquela outra forma. Senão não vou ser feliz, né? Onde está a felicidade, meus amigos? Onde está a felicidade? Chico Xavier com certeza foi alguém muito feliz. Mas eu estou falando dele aqui para trazer uma outra lembrança. Apenas compartilhei esse momento com vocês. A lembrança de que
Chico Xavier, através da sua mediunidade, das cartas, principalmente as cartas das mães Chico, consolou tantos corações, confortou a tantos outros e principalmente fez não converter ninguém, porque esse não era o objetivo, mas fez acalmar, fez em muitos casos diminuir o ódio que se tinha, o rancor em relação a outras pessoas. Então tá aí a prova viva, né? Quantas foram lá e que nem espíritas eram. Muita gente ia lá e não era espírita, mas ia em busca desse conforto. E quando o Chico começava a ler aquela mensagem, a pessoa começava a chorar, as mães principalmente, porque a mãe identificava ali, porque a linguagem era dela, né? Ninguém sabia, só ela sabia. E os espíritos utilizam exatamente disso, né? Para, nesse momento, confortar os corações. Imagina um apelido que só a sua mãe te dava. Então, se você começa a falar, a sua mãe vai saber. Então, assim, essa é a prova da imortalidade da alma, de que a vida continua. E isso faz dar um conforto em nossos corações, porque um dia nós poderemos nos reencontrar sim. E o que a gente pode fazer enquanto está aqui? É vibrar positivamente, é lembrar dos bons momentos. Quanto a gente não sente falta? É claro que a gente sente, né? E independente do ser do dia 2, né? Normalmente, por exemplo, se era dia do aniversário daquela pessoa que você ama, quando chega aquele dia você lembra, é natural. Mas vamos nos esforçar para ter uma lembrança positiva, uma lembrança boa. Vamos lembrar dos bons momentos, onde vocês davam risadas, onde um fato aconteceu, enfim, né? Porque isso vai fazer bem para quem? Para você e para o espírito do seu amor que se foi. Porque as boas vibrações vão até ele. Ao passo se a gente se revolta, se a gente fica reclamando, se a gente acha que foi uma injustiça, a gente fica fazendo uma ligação com esse espírito e aprisionando ele de certa forma naquele momento. Então que a gente possa perceber isso. E aí, já que estamos falando de música, hoje eu ainda quero deixar um poema aqui no final. Eu lembro de uma outra música também que lembra, de Marielza Tiscati, que vai lembrar também sobre essa questão, né, de que a vida ela continua, né? Que é uma música belíssima que chama-se Olhar o Céu, né? E ela diz assim num pequeno trecho: é tão bom olhar o céu e ver a imensidão. A vida é muito, é sempre mais. Tantos choram sem saber. Todos nós somos herdeiros de Deus, portanto, vivamos com alegria. Então é exatamente isso que tá dizendo a canção, né? A vida continua, né? E às vezes a gente olha aí, a gente tá chorando porque a gente acha que nunca mais vai encontrar. Não, um dia nós nos reencontraremos. Óbvio que através da afinidade e tudo mais. E mais, independente se a gente não encontra novamente, né, fisicamente, mas nós podemos estar ligados, como disse lá no início, os laços de amor. Esses laços de amor permanecem. Você acha que o laço de amor ele se rompe por causa da desencarnação? Não. Nós ficaremos eternamente ligados com aqueles que amamos. É óbvio que na caminhada evolutiva conheceremos outros espíritos, teremos outras vivências, outras oportunidades. Mas os laços de amor, eles não se perdem. Eles continuam, temos essa certeza disso. Então, meu amigo e minha amiga que hoje está nos ouvindo nessa noite, não fique triste. Eleve o teu pensamento a Deus para essas pessoas que partiram, para os seus amores. Vibre por eles. Deseje o melhor. É o que a gente pode fazer. E quando a dor, né, a saudade vem de vez em quando, difícil, a gente possa fazer a nossa oração também. Pedir a Deus que nos fortaleça, que nos dê bom ânimo, que nos dê coragem, para que a gente possa prosseguir, né? Tenha uma conversa com Deus, bate um papo com Deus. Por isso que a oração é você e Ele. Não tenha vergonha. Chega e diz, Deus, ó, tá difícil hoje, né? Tô sentindo uma saudade e tal, né? E principalmente, procure ocupar a sua mente. Porque quando a gente fica na chamada monoideia, a gente tem dificuldade de sair dessas situações. Porque a gente só fica pensando naquilo o tempo todo.
Então, né, vai ler um livro, vai escutar uma música que você gosta, vai fazer uma comida. A cozinha também é um ótimo momento para isso, onde você ocupa a sua mente e você foca em outras coisas. Mas principalmente, ore, que é o que você pode fazer. Ore e tenha certeza que através do sonho, principalmente, a gente pode nos reencontrar no momento que a gente se desprende do corpo. Enfim, existem inúmeras oportunidades. Eu espero, meus amigos, ter passado aqui nesse momento mensagens de otimismo e de esperança para vocês. A certeza principalmente que nós nos reencontraremos, que é apenas uma viagem e que um dia nós estaremos juntos novamente. Temos essa certeza em nossos corações. E volto a dizer, quem diz isso não é o Alain, são os espíritos imortais que através da codificação nos disseram. O próprio Mestre Jesus, nos seus ensinamentos, falava da imortalidade da alma, do reino de Deus. Então isso é muito importante. Tenhamos isso no nosso coração. E como hoje eu citei aqui músicas, enfim, eu queria encerrar com um poema. Um poema que, na verdade, é uma mensagem de Emmanuel, né, para nós, lembrando, porque tem dias, como a gente falou, que bate aquele desânimo, né? Que mesmo você sabendo que a vida continua, que as situações, nós podemos nos reencontrar, mas às vezes bate aquele desânimo, né? Mas a gente não deve desesperar, porque como diz Meimei também, tudo passa e tudo se renova, né? E nós iremos vencer com certeza. Então por isso eu queria encerrar esse nosso estudo de hoje com essa mensagem, né? Vencerás. E logo depois faremos a nossa prece de encerramento. Para não quebrar o clima aqui, eu queria agradecer mais uma vez a Congregação Espírita Cristã, na pessoa da Terezinha, que me fez o convite para estar aqui hoje, nessa oportunidade, né, de falar para vocês, e principalmente nesse dia especial, no dia 2 de novembro de 2020, nesse ano que nós estamos vivendo, mas que a gente não perca a fé jamais. E como diz Emmanuel, a gente vai vencer com certeza. Então vamos lá. Vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones nas dificuldades. Convence-te que a vitória espiritual é a construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não crias em realização sem esforço. Silêncio para injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Não dramatizes problemas ou provações. Conserva o hábito da oração para que te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Essa é a mensagem de Emmanuel, que nós iremos vencer. E eu convido a todos mais uma vez para orarmos, unirmos os nossos pensamentos e agradecermos a Deus por essa oportunidade. E com essa belíssima mensagem de Emmanuel, que enche os nossos corações de bom ânimo, de otimismo e de coragem. Que possamos ter essa certeza e que nesse dia possamos dedicar as nossas orações àqueles que partiram, recebendo as boas vibrações, vibrações de paz, de refazimento e de certeza que a vida continua no mundo espiritual. E para nós que aqui ficamos, que um dia também partiremos, possamos nutrir esses bons sentimentos. Que a gente não se revolte, que a gente não tenha ódio, que a gente não tenha raiva de Deus, que a gente tenha certeza
de que eles apenas foram viajar na frente, mas que um dia nós iremos viajar e iremos nos reencontrar. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe a toda a humanidade nesse momento que estamos vivendo e renova a nossa fé em todos os instantes da vida, na certeza de, como disse Emmanuel, nós venceremos. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Meus amigos, mais uma vez, uma excelente noite a todos e tenha certeza, você vencerá. Muita paz e um beijo no coração de todos vocês.